Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, mais um programa Palavra Viva. Você que nos acompanha pela TV Candidez, pela TV Horizonte, pelo nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo a este momento de oração com o Senhor. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E sobre esse Espírito queremos clamar sobre a sua vida e sobre todo esse programa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra do Senhor para nós hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nos versículos 25 ao 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a zombar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele? Com 20.000? Se ele vê que não pode, envia uma delegação enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há duas palavras importantes para refletirmos sobre o Evangelho de hoje. A primeira é a renúncia. Nós precisamos então aprofundar nesta realidade e neste convite que o Senhor nos faz para termos a sua vida, para vivermos bem com Ele. Mas tem uma outra palavra também que é acompanhada a essa, na verdade uma depende da outra segundo Jesus, que é o discipulado. Vamos entender primeiro a realidade da renúncia, que é uma condição para o discipulado. Renunciar aqui, Jesus é muito claro. Jesus aponta aqui nós devemos renunciar. No primeiro lugar, Jesus faz aqui uma exortação para que renunciemos aos afetos. E aqui Jesus aponta aqueles dos quais nós geralmente temos uma condição afetiva maior. Primeiro Jesus diz: quem quer vir a mim, mas não me prefere a seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, não pode ser meu discípulo. Primeiro, vamos pegar primeiro os afetos, porque depois Jesus fala de si mesmo, mas em primeiro lugar, os afetos. Então a primeira renúncia que Jesus aqui aponta, não que ela seja a primeira a ser renunciada, mas há uma renúncia que Jesus aqui aponta, são 3, mas a primeira é a das pessoas. Jesus nos convida então a renunciarmos os nossos afetos às pessoas, em especial aquelas pessoas mais próximas. Veja bem, isso não contraria o mandamento do amor ao próximo, em hipótese nenhuma. Aqui Jesus está nos convidando não a renunciar o amor ao próximo, não, mas é o nosso apego às pessoas, a nossa dependência afetiva às pessoas. Em vários outros momentos do Evangelho, Jesus diz, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Uma pessoa vira e fala: deixa eu enterrar meu pai primeiro.
Ama mais seu pai do que a mim, não é digno de mim. Jesus, em vários momentos do Evangelho, em Lucas e nos outros, aponta a importância da renúncia afetiva. Portanto, meus irmãos, é necessário termos consciência de que os nossos apegos afetivos nos roubam da presença do nosso mestre. Se nós vamos falar daqui a pouco de discípulo, é necessário entender pelo que nós renunciamos. É pelo mestre, pelo nosso mestre. Veja bem, então, em primeiro lugar, a renúncia ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos. E aqui, obviamente, você pode identificar na sua família, aqui nós geralmente somos mais apegados. Aqueles se apegam mais ao pai, outros à mãe, outros à esposa ou ao marido e outros aos filhos. Tem pessoas que falam assim, renunciar ao meu filho ou à minha esposa, ao pai e à mãe, pelo Senhor. Veja bem, isso é importante. É uma renúncia por alguém, é uma renúncia pelo mestre, que é o Senhor. Então é necessário compreendermos essa realidade. E aqui a renúncia não se trata de abandonar essas pessoas, mas se trata de se abandonar no Senhor. Então, veja bem, em primeiro lugar, nós devemos entender que a nossa esposa, o nosso pai, você mulher, casado, seu marido, seus filhos, sua mãe, não pode ser um ídolo na sua vida. E veja bem, é muito comum nós vermos pessoas que têm os filhos como ídolos. A esposa, o marido, o pai, a mãe, ou às vezes até um amigo ou uma amiga. O mais comum é que seja alguém da família. Por quê? O que é idolatria? Eu sempre gosto de explicar a idolatria porque este é um mal que verdadeiramente nos afasta da presença de Deus. É um grave pecado contra o amor a Deus. A idolatria é quando colocamos alguma pessoa ou alguma coisa, mas nesse caso alguma pessoa, no lugar que é de Deus. Então, quando nós queremos, abrimos mão da presença do Senhor por causa de alguém, nós então estamos pecando com a idolatria, este apego afetivo. Quero dar um testemunho aqui. E aqui um testemunho meu e um testemunho do Marcelo. Vou pegar o testemunho do Marcelo primeiro. Marcelo está conosco aqui, no final desse ano vai completar 9 meses. O Marcelo está tendo uma oportunidade de formação, de fraternidade, nós chamamos de intercâmbio das novas comunidades. Ele que é da comunidade Oásis do Rio Grande do Sul, de Caxias, está aqui passando essa temporada junto à sua família. Marcelo teve que renunciar aos seus apegos afetivos. Teve que renunciar, por exemplo, à presença da sua família, dos pais, enfim. Isso, claro, já havia iniciado mesmo quando saiu do meio familiar para estar na comunidade junto com os seus, mas ainda mais agora, onde está a quilômetros de distância daqueles que ele ama. E a sua comunidade também é sua família. Eu posso dizer que eu viverei em breve também essa realidade. Eu, minha esposa, meus filhos, com alguns irmãos, iremos para uma outra missão, bem longe, também a quilômetros, assim como o Marcelo, bem longe, para viver uma realidade missionária, lá em São Luís do Maranhão. É uma renúncia afetiva. Mesmo aqueles que podem parecer mais durões, sentem esta renúncia, esse abandono. Então, o Senhor provoca ocasiões desta natureza para entendermos se, de fato, nós somos dele. A segunda renúncia, então, que Jesus aqui aponta na sequência ele fala primeiro, da mãe, da mulher, dos filhos, e depois a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Ou seja, quem não renuncia a si mesmo. E renunciar a si mesmo é aos seus projetos, aos seus sonhos. Às vezes nós falamos muito de sonhos, siga os seus sonhos, os seus projetos. E nós devemos entender aqui que muitas vezes os nossos sonhos, os nossos projetos não correspondem muitas vezes aos projetos e aos sonhos de Deus. E mesmo que correspondam, o Senhor tem sempre algo a mais para nós. Eu gosto sempre de recordar, por exemplo, a história de Tobias. Tobias tinha um sonho, já que o seu pai tinha ficado cego, Tobit. Ele tinha um sonho de ir lá buscar uma herança que havia ficado numa outra região, porque a sua família estava passando dificuldade.
Só que Deus tinha planos maiores para ele, concedeu uma esposa, uma família para ele, então ele se casou com Sara. Não era este o objetivo de Tobias quando ele saiu de casa. Mas Deus, quando nós temos um coração rendido a Ele, Ele amplia os nossos sonhos e os nossos projetos. Portanto, até agora, neste primeiro bloco, eu falei sobre as renúncias afetivas, as renúncias às pessoas e a renúncia a nós mesmos, a renúncia à nossa vida. E Jesus acrescenta a renúncia à nossa vida, e nós vamos terminar esse primeiro bloco com esse versículo e cantar para voltarmos ao segundo bloco e tratarmos da terceira renúncia, que também é fundamental. Jesus acrescenta a renúncia a si mesmo dizendo, versículo 27, quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz de cada dia, meus irmãos, é um verdadeiro abandono ao Senhor. É uma morte, é morrer para si, morrer um pouco mais, como vai cantar a música daqui a pouco, morrer um pouco mais para que Ele venha viver em nós, na nossa vida. Portanto, meus irmãos, nesse primeiro bloco nós refletimos a palavra que vem dizer das exigências do segmento do discipulado. Nós vamos falar do discipulado no segundo bloco, vamos falar da terceira renúncia que Jesus aqui aponta, mas precisamos então temos a consciência de que é necessário renunciar aos afetos e renunciar a este amor próprio para termos um seguimento autêntico ao nosso Mestre Jesus. Portanto, vamos ouvir essa música e daqui a pouco a gente volta com mais programa Palavra Viva. Sinto que chamas meu coração para ir mais além, oferecer a ti tudo o que trago como meu. Isso aí, meu irmão, minha irmã, estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Nós que estamos meditando aqui a palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nos versículos 25 ao 33.
Portanto, o Senhor está aqui falando para nós sobre as exigências do seguimento. E no primeiro bloco eu disse de duas exigências. Ou melhor, a exigência é a renúncia, mas de dois tipos de renúncia, que é a renúncia, primeiro, aos afetos e a renúncia a si mesmo. Agora, é importante nós entendermos a terceira renúncia. Eu estou falando da terceira, não que exista uma ordem. Primeiro tem que ser a renúncia afetiva, depois a renúncia a si mesmo, e depois a renúncia às coisas, como eu vou falar agora. Na verdade, na vida de cada um pode ser que venha uma primeiro, depois a outra, mas aqui é a ordem do próprio Evangelho. A terceira renúncia que é apontada aqui, ela é um pouco mais detalhada, porque Jesus conta uma parábola. Jesus vai dizendo, olha, de fato, se algum de vós construir uma torre e não senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar, caso contrário, vai começar o alicerce e não vai terminar, vai ser motivo de zombaria. Então Jesus aqui está dizendo o seguinte, se você que começa a planejar a sua vida, você começa a construir as coisas, né, os seus bens aqui, sem saber o tempo que você terá de vida, isso é imprudente. Então, se nós deixarmos para construirmos as nossas coisas aqui neste mundo temporal, aqui nessa realidade finita que é a nossa vida nesse mundo, nós que não sabemos quando iremos partir, quando a nossa vida irá terminar, nós poderemos nos frustrar, porque talvez não vamos conseguir terminar esta obra. Do contrário, se nós decidimos, ao invés de construirmos aqui, construirmos na eternidade. E aí tem até aquela história que a gente conta para criança, né? Dizendo que cada coisa boa que a gente faz é um tijolinho que a gente coloca na nossa casinha lá no céu. Se nós então pretendemos construir a nossa casa no céu, construir lá na eternidade, como não acaba, é uma atitude prudente. O Senhor aqui está falando de prudência. Se nós nos apegamos às coisas materiais, sabendo que o nosso tempo aqui pode acabar a qualquer momento, você que se preocupa em ganhar, em acumular, em construir aqui, saiba, você não tem a garantia de que você terá o tempo para desfrutar ou mesmo de terminar a obra. Mas se você decidir nessa vida, com a caridade, com o amor, do modo como o Senhor nos ensina a viver, construirmos a nossa vida eterna, que começa aqui, mas será plena lá, aí então estaremos agindo com prudência. O Senhor está nos exortando à seguinte reflexão: não se apegue às coisas desse mundo, procure se apegar às coisas eternas. As coisas eternas. Não que no céu haja coisas, mas devemos então, fazendo essa analogia, nos preocuparmos com a construção da vida eterna e não com a construção de uma vida finita, porque não sabemos nem se terminaremos essa construção aqui. Esta é a reflexão que Jesus nos convida a fazer. E o Senhor aqui, ele termina esse evangelho dizendo para nós, primeiro no versículo 32, ele diz: se ele vê que não pode, envia então a delegação enquanto o outro ainda está longe para negociar as condições de paz. Jesus está aqui falando do rei, que ele analisa primeiro as suas condições antes de ir para a guerra. Precisamos então analisar as condições da nossa vida aqui, na batalha do dia a dia. E às vezes a nossa condição aqui, nós não temos certeza do tempo que teremos. Por isso o mais prudente, o Senhor nos chama a entendermos que o mais prudente é construirmos, planejarmos a nossa vida eterna. Porque essa nós temos a garantia de que não tem fim. Iremos desfrutar dela para todo sempre. Portanto, versículo 33, Jesus termina do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar, esta é a palavra-chave, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Veja bem, Jesus fala, não pode ser meu discípulo 3 vezes no Evangelho. Primeiro ele diz, se você não renunciar a seu pai, a sua mãe, seus filhos, suas irmãs, não pode ser meu discípulo. Renúncia afetiva. Depois ele diz, de fato, se algum de vós, quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim,
não pode ser meu discípulo. Ou seja, quem não renuncia, quem não morre para si mesmo e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Portanto, meus irmãos, aqui o Senhor quer nos convidar a entender que a primeira renúncia que ele aponta é a renúncia dos afetos das pessoas. Segundo, a renúncia a si mesmo, aos seus próprios projetos para viver os sonhos de Deus. E a terceira renúncia, Jesus diz, que não renunciar tudo o que tem, as coisas, não pode ser meu discípulo. E o que é ser discípulo, meus irmãos? O que é o discípulo? O discípulo é aquele que vive segundo as ordens do mestre. O verdadeiro discípulo é aquele que está submetido aos ensinamentos do mestre. Jesus, ele é o nosso pastor, Jesus, ele é nosso irmão, Jesus, ele é nosso Deus, mas Jesus, ele também é nosso mestre. Até um autor, muito conhecido, vende inúmeros livros, ele fez uma coletânea, Augusto Cury, que muitas pessoas procuram, principalmente as pessoas que estão iniciando uma espiritualidade, escreveu uma coletânea do mestre dos mestres, mestre dos mestres, mestre da espiritualidade, da sensibilidade, enfim, apontando que Cristo é mestre e o Senhor, ele é mestre de tudo aquilo que precisamos, de fato, para sermos felizes. Portanto, hoje o Senhor nos convida a sermos verdadeiros discípulos. E a pergunta é justamente essa: você tem renunciado, meus irmãos? Eu falo para mim também, Marcelo, a todos nós, temos renunciado à altura do chamado que o Senhor nos faz para sermos seus discípulos? Temos renunciado a cada dia, não dá para renunciar tudo de uma vez, não é? Mas a cada dia, renunciar dos afetos. Quando é que nós renunciamos dos afetos? As pessoas, por exemplo. Quando nós amamos sem esperar algo em troca. Quando nós estamos dispostos a fazer o bem ao outro sem esperar que o outro faça algo por nós. Sabe aquela carência afetiva que geralmente a gente tem? De às vezes receber, mandar uma mensagem no WhatsApp e esperar logo que a pessoa te responda. Mas a pessoa não corresponde à atenção que eu dou a ela. Essa necessidade de ser correspondido é apego afetivo. Portanto, precisamos aqui então renunciar a esses apegos. Renunciar ao apego a nós mesmos, aos nossos projetos, às nossas expectativas. Renunciar ao apego às coisas. Quando perdemos algo, meus irmãos, nós sofremos tanto. Quando perdemos pessoas, nós sofremos tanto. Há uma frase que diz: saudade sim, tristeza não. Quando nós nos apegamos muito à tristeza da perca de pessoas que amamos, é sinal de apego. É claro que sentiremos saudade, mas temos que ter a certeza, como verdadeiros cristãos, que encontraremos essas pessoas um dia no céu, se essa for a vontade de Deus. Portanto, renunciar a todo tipo de apego, às pessoas, a nós mesmos, às coisas, são essas as realidades da qual nos apegamos. Isso resume todas as outras coisas, não é verdade? Poderíamos aqui até mesmo incluir, por exemplo, aquelas tentações, por exemplo, de Jesus no deserto. Jesus é tentado pelo prazer, pelo ter e pelo poder. O que é a tentação do prazer? É a tentação dos apegos afetivos. O que é a tentação do ter? Dos apegos das coisas. E o que é a tentação do poder? Do apego a si mesmo. Quando renunciamos então a essas tentações, a estes apegos, nós somos mais livres para amar o Senhor verdadeiramente e a tê-lo como nosso mestre, o nosso Senhor. Portanto, agora escute essa canção mais uma vez. Eu convido você a entrar em oração comigo e a experimentar a graça do Senhor, renunciando aí no seu coração a todas as coisas que nos afastam do nosso Mestre Jesus. Sinto que chamas meu coração para ir mais além, oferecer a ti tudo o que trago como meu, abandonar conceitos
apegos que ainda existem em mim. Morrer um pouco mais para que tu vivas em mim, pois eu quero um novo no meu coração. Quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás. Eu quero me lançar, uma nova meta que em ti está, pois eu quero um novo no meu coração. Quero dar um passo em tua direção, sem olhar para trás. Eu quero me lançar, uma nova meta que em ti está. Portanto, meus irmãos, que a nossa meta esteja em nos apegarmos ao Senhor. A nossa meta, como diz a canção, está nele. Por isso devemos renunciar a todos os apegos das coisas, das pessoas, de nós mesmos, para sermos mais livres e amarmos o Senhor de todo o nosso coração. Esse é o convite que quero fazer a você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua caminhada. Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas, assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça por outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, esse aí não tem como, porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles, mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galerinha! O programa Agenda de Deus hoje está na palavra Colossenses 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. E aí eu te pergunto, meu querido, você tem cuidado das coisas de Deus, das coisas que Deus tem te confiado, da sua família, dos seus? Porque para cuidar, para buscar as coisas de Deus, essas duas coisas que Deus está pedindo para nós, buscar as coisas do alto e cuidar das coisas do alto, muitas vezes é preciso renunciar, é preciso deixar um pouco as coisas da terra, apagar as luzes das cidades para que a luz de Deus possa iluminar. Por isso, busque o alto, busque a Deus, busque a Jesus Cristo na sua palavra, porque essa é a agenda de Deus para nós hoje.